Para você aluno, para você aluna do canal Mais Sete Bíblico, começa agora o quinto dia do devocional de Provérbios, extraindo mais setes do livro da sabedoria. Seja muito bem-vindo ao canal Mais Sete Bíblico. Começamos hoje mais um dia, o quinto dia do nosso devocional. Serão 31 no total. Hoje o capítulo 5 do livro de Provérbios. Eu já quero te pedir, se você não é aluno ainda do canal Mais Sete Bíblico, se inscreva no canal, curta esse vídeo se foi interessante para você e, se puder, compartilhe, pois quando você compartilha, mais pessoas são alcançadas com esses mais sete, para alcançar a sabedoria através do livro de Provérbios, ok? Sem mais delongas, vamos lá já para a Bíblia. Mas antes eu quero pedir, você que está assistindo o quinto vídeo agora, está assistindo esse vídeo, não assistiu nenhum, nem o 2, nem o 3, nem o 4, você precisa voltar, pausa o vídeo aqui, volta lá na playlist, que é o devocional, pela playlist do devocional, tá? E você vai assistir todos, porque senão você vai ficar atrasado, você não vai saber o que o 1 te ensinou, o que o 2 te ensinou, o que o 3 te ensinou e o 4, consequentemente, tá? Então, para que você assista o 5, eu vou pedir para você pausar o vídeo, você volta lá na playlist, assiste os 4 vídeos que está lá e então você vem e assiste os 5. Tudo bem? Vamos fazer assim para ficar certinho e você poder seguir? Então vamos fazer desse jeito. Já quero aqui abrir a Bíblia, porque nós já vamos ouvir os mais sete, ok? Da Bíblia no capítulo 5. O que o capítulo 5 do livro de Provérbios tem para nos ensinar? Então vou abrir aqui, tá? E como sempre, ele começa como? Filho, presta atenção no que eu digo com a minha sabedoria e compreensão. Note que ele estava realmente ensinando, ok? Vamos para o 2. Então você saberá como se comportar e as suas palavras mostrarão que você tem conhecimento das coisas. Se você perceber, já é a terceira vez que Provérbios fala que se a gente escuta um sábio ou conselhos de sábios, a gente vai mostrar o conhecimento que temos das coisas através das nossas palavras. Isso é interessante, né? Então, guarde isso daí. Isso aí você vai encontrar distribuído em todo o livro de Provérbios. Tá? Os lábios da mulher imoral podem ser tão doces como mel, e os seus beijos tão suaves como azeite. Aqui a gente entra no tema do capítulo 5. O tema do capítulo 5 de Provérbios é a mulher imoral, o perigo da mulher imoral, tá? Porque aqui está mulher imoral, tá bom? Mas na verdade existe homem imoral, tá ok? Existe homem imoral. Então, isso daqui, apesar dele estar usando o fato de falar da mulher, na verdade, a mulher também precisa se preocupar quando encontra um homem imoral, ou seja, aquele homem que não tem compromisso, aquele homem que só pensa em relações carnais, entende? Enfim, que só quer se aproveitar, vamos colocar assim, acho que é um termo bem usado, tá? E não quer compromisso com ninguém, entende? Você precisa ficar muito atento com isso, porque o sentimento deles são malignos, são maus, é o que Provérbios vai dizer. Nós vamos seguir aqui nos versos, você vai ver que Salomão vai falar exatamente isso, em outras palavras, né? As palavras dele são bem mais sábias que a minha, né? Mas você vai ver, versículo 4, olha o que ele já diz. Porém, quando tudo termina o quê? Quando termina todo ato sexual, o ato de prazer, você entende? Ou seja, o ato dele ou dela te enrolar, te enganar, entende? Então diz assim, ó, o que resta é amargura e sofrimento. Por quê? Todo mundo quando descobre que foi enganado sofre e fica amargurado. Natural. Isso é uma lei natural. Provérbios está te precavendo disso, ok? Eu digo que esse capítulo do livro de Provérbios é um capítulo que serve para tratar de sentimentos frágeis. Porque, entenda bem, não que ninguém deve cair numa armadilha dessa. E nós vamos falar isso daqui a pouco sobre a armadilha, que ele vai falar sobre isso daqui, tá? Mas preste atenção.
Esse tipo de provérbios, esse tipo de sabedoria, esse tipo de mindset, cuida bem das pessoas que têm sentimentos frágeis. Como eu disse, ninguém deve cair numa armadilha dessa. Mas aqueles que têm sentimentos frágeis sofrem muito mais. Sofrem muito mais. Alguns se matam por causa disso. Porque achou que era amado, que era amada, e quando descobre que não era amor de verdade, enfim. Você sabe da história que acontece mundo afora. Né? Eu ouso dizer que hoje uma família feliz é um bem que todo mundo, todo ser humano quer ter. Uma família de verdade é um bem que todo mundo quer ter. Nós precisamos lutar para ter uma família de verdade, uma família amada, né? Uma família amada. Quando eu digo amada, é onde todos se amam mutuamente, ok? Mas olha o que o provérbio vai continuar ensinando sobre isso. Ele diz: ela está descendo para o mundo dos mortos. A estrada em que ela anda é o caminho da morte. Ele vai complementar esse versículo no próximo. Olha o que ele diz: essa mulher não anda na estrada da vida. Ela caminha sem rumo, mas não sabe disso. Olha só. Ou seja, o fato dela não saber que o caminho dela é de morte, não é caminho de vida, é um caminho sem rumo, tá? Mostra que ela não sabe exatamente qual é o destino dela. Ela age de uma forma tão maléfica, tão maligna, tão leviana, que o fim dela está traçado, mas ela não sabe. Ela pensa, porque quando é que uma pessoa, presta atenção, quando é que uma pessoa faz algo ruim e vive feliz com isso? Quando ele não sabe qual é o destino dele naquela vida. Você entende? E é exatamente isso que ele está ensinando. Ele segue dizendo: agora escute, meu filho, não esqueça o que eu estou dizendo. Tá? Alertando. Afaste-se desse tipo de mulher ou de homem. Tá? Isso aqui é acréscimo meu. Tá bom? Não chegue nem perto da porta de sua casa. Olha os resultados. Senão, outros passarão a ter o bom nome que você tinha antes. Preste atenção nisso daqui. Quando você entra nesse tipo de situação, você tende a perder o bom nome que você tinha. Se, claro, se as pessoas descobrem, se todo mundo fica sabendo, se o teu sofrimento aponta para isso, né? Ah, então, pastor, eu vou fazer escondido. Não, não é essa a ideia. Lembra que a gente falou no capítulo 4? A gente está no capítulo 5, é no capítulo 4. Se afaste das coisas erradas. Tá lá. Porque assim você vai agradar a Deus e a homens. Ah, mas eu não assisti o 4. Tudo bem, meu irmão. Para aqui agora, volta lá e assiste o 4. Mas você precisa saber desse tipo de coisa. Porque, na verdade, a gente que acredita em Deus e acredita que Deus pode nos dar uma direção de vida de sucesso, nós precisamos seguir os seus ensinamentos. E lá no capítulo 4 diz assim: ó, se afaste de tudo que é errado, porque assim você agradará a Deus e aos homens. Porque é bom quando você encontra ou faz negócio com alguém que é correto. Concorda comigo? Pois bem, é o que o provérbio está falando. Salomão está falando isso. Tá? Então, eu falei aqui, se você é visto, eu digo no sentido de você perder ou não o seu nome. Não que você deva fazer, porque lá em Provérbios capítulo 4 está dizendo que você tem que se afastar de tudo que é incorreto e fazer só o que é correto, porque só assim Deus se agradará de você e os homens também, ok? Parte B desse versículo diz: você morrerá ainda moço nas mãos de homens cruéis. Ou seja, você vai estar destinado a uma vida de sofrimento e um fim trágico. Uau! Ok? Sim, pessoas estranhas tomarão toda a sua riqueza, e o que você ganhou com o seu trabalho acabará nas mãos dos outros. Está falando agora do risco, tá? De você não conseguir manter o que você tem porque você perdeu o rumo junto com a mulher. Lembra o versículo que a gente leu atrás, os versículos atrás? Que ela anda sem rumo, só que ela não sabe disso, ela não percebeu ainda. Você entende? Você vai pegar o ritmo dela, você vai pegar o caminho dela. E por causa disso, como você não tem rumo, você não consegue manter tudo que é eterno, ok? Tudo que é para você, ok? Ou seja, você não consegue manter nada na sua vida que seja bom. Acho que essa é a colocação correta. Porque você não tem rumo, meu irmão. Você nem dá valor às coisas que devem ser valorizadas. Você entende? Mas só que ela não sabe disso. Você pode também não saber. Fique atento. Você ficará gemendo no seu leito de morte enquanto todo o seu corpo vai sendo destruído pouco a pouco. Isso aqui é muito curioso. Por quê? Existe uma linha teológica que fala que aqui ele está falando especificamente de doenças sexualmente transmissíveis, tá? Que é um risco
para quem se envolve com mulher ou homem imoral. Porque uma mulher ou um homem imoral está sempre tendo relações, não quer compromisso com nada, quer um hoje, outro amanhã e por aí vai. Então, eu estou falando, estou tentando usar um termo muito o mais próximo do que usamos hoje possível para você entender, para você captar qual é a mensagem, tá? Entenda bem, existe uma linha teológica, eu não estou dizendo isso, tá? Mas existe uma linha teológica que diz que ele está falando de doenças sexualmente transmissíveis aqui, ok? Ou seja, é um risco que todas as pessoas que envolvem com esse tipo de gente correm, ok? Então fique muito atento. Esse é um dos perigos que você está correndo. Então você dirá: como eu tinha raiva de conselhos? Nunca aceitei conselhos de ninguém. Aqui vai falar que vai chegar um momento na vida desse tipo de pessoas que ele vai se arrepender de não seguir os preceitos ensinados que um dia ele teve de um líder, de um mentor, enfim, de um discipulador, de um pastor, ok? Olha o que ele diz: não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Aí já é tarde demais. Ok? Não ouvi os meus mestres, nem dei atenção a eles. Esse versículo aqui aponta para o discipulado, para a mentoria. Ok? Ter um mentor sempre é bom. Encontre um mentor que vai te levar na direção que você quer ir e esse mentor vai fazer esse serviço. Você dando ouvido a ele, claro, né? Você precisa dar ouvido a ele, senão não resolve. E quase cair na desgraça diante de todos. Olha, preste atenção nesse verso aqui, diz assim, ó, e quase cair, significa que ele se arrependeu a tempo, ok? Mas nem todos fazem isso, nem todos se arrependem a tempo. Seja fiel à sua mulher e dê o seu amor somente a ela. Está falando aqui de fidelidade. No capítulo 2, ou foi 3, eu não vou lembrar agora, mas o capítulo 2 ou 3 do livro de Provérbios fala que a lealdade e a fidelidade na vida de um homem faz com que ele seja bem visto diante de Deus e dos homens. Olha que tremendo isso. Então, uma pessoa que luta para ser fiel e leal, né? Pastor, eu não sei o que significa. Então, dá um Google aí, vai lá, pega as definições. Por quê? Porque Provérbios eu não consigo afirmar se é o 2 ou se é o 3, tá? Mas é um desses dois, tá bom? Diz dessa forma: quem guarda a lealdade e a fidelidade no coração será bem visto diante de Deus e diante dos homens. Então, note que existe coisas que você faz que você fica bem no céu e na terra. Isso é maravilhoso, né? E aqui está falando de lealdade à sua mulher. Ou mulher, você que está me ouvindo, ao seu marido, ok? Entenda bem, ele está colocando mulher aqui, mas, na verdade, serve para os dois sexos, ok? Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Meu irmão, preste atenção nisso daqui. Homens que têm filho com fora do casamento sabe do que Provérbios está falando aqui. Sabe do que Salomão está falando. Os filhos que você tiver com outras mulheres não lhe farão nenhum bem. Entenda bem, ele vai me matar, pastor? Não. É o que eu estou falando. As intempéries criadas pelo fato de um homem ter um filho fora do casamento desencarreta tanto problema, tanto desconforto. Quem, quem tem filho fora do casamento sabe exatamente o que o Salomão está ensinando aqui. Mas ele continua. Ele continua. O verso 17, ele complementa o 16. Os seus filhos devem crescer para ajudar você e não para ajudar os outros. Porque é isso que acontece quando se tem filho fora do casamento. Ok? Ele cresce, mas ele ajuda outras pessoas e não você. E por que ele está falando de ajudar? Porque esse era o costume da época. O filho cresce e vai ajudar o pai naquilo que ele trabalha. Para depois, quando o pai morrer, ele herdar aquilo que o pai faz, ou a profissão, ou a empresa. Portanto, alegre-se com a sua mulher, seja feliz com a moça com quem você casou. De novo, está falando para você sossegar, para você encontrar alguém, se casar, ou se você já encontrou, é casado. Agradeça a Deus por isso e siga feliz, seja feliz, ok? Seguindo, amorosa como uma corça, graciosa como uma cabra selvagem, que ela cerque você com o seu amor e que os seus encantos sempre o façam feliz. Essa alegoria, tá? Aqui amorosa como a corça,
graciosa como uma cabra selvagem. Isso era muito comum, tá bom? Naquela época, as pessoas demonstrar amor, afeição, tá? Elogios, comparando as pessoas com alguns tipos de animais, porque era uma das coisas mais belas que existia, era ver um animal no seu habitat natural, agindo de forma natural. Era lindo, né? Era lindo. Hoje, você quer ver? Você quer ver o que eu estou falando? Hoje, quando você vai num zoológico e você encontra lá o leão, como é que você fica? Porque não é lindo de ver um animal selvagem no seu habitat natural, ou pelo menos parecido, né? Porque eu sei que não é o habitat natural dele, mas parecido não é lindo, você não quer tirar foto, vídeo, enfim, é isso que acontece. O povo tinha essa cultura, tá? Tinha essa cultura. Até hoje, tem amigos meus que vão a Israel e alguns naturais dali, né? Alguns moradores de lá, elogia as esposas dele como comparando elas à égua. Né? A gente tem um caso bem próximo de nós aqui, um pastor amigo meu foi e compararam a esposa dele com as éguas de Faraó. Enfim, é um costume, tá? Era um costume. Então, por isso que ele deve estar pensando, amoroso como a costa, gracioso como uma cabra? Como assim? Né? Estou explicando por que está escrito desse jeito, ok? Vamos lá. Filho, por que dá o seu amor a uma mulher imoral? Por que preferir os encantos da mulher de outro homem? Preste atenção nisso daqui. Ele está falando primeiro da mulher imoral, ou seja, essa mulher imoral ela pode até ser solteira. Só que como ela leva uma vida leviana, não vale a pena. Agora a parte B vem falando assim, ó, de uma mulher de outro homem. Aqui está falando agora já de adultério, de traição. Ok? Fique muito atento com isso. Olha a pergunta de Salomão. Por quê? Filho, por quê? Você entende? Ele vai complementar isso aqui no próximo versículo. Olha o que ele diz. Deus sabe por onde você anda e vê tudo o que você faz. Uau! Irmão, não dá para se esconder, não. O que você faz vem à tona, mais cedo ou mais tarde. Não existe mentira, não existe segredo que fique encoberto toda a vida. Ok? Existe um ditado aí fora que fala que tem segredo que tem que se levar para o túmulo. Ninguém consegue, não. Porque é uma lei bíblica, é um princípio eterno. Vai vir à tona, mais cedo ou mais tarde. Ok? As injustiças que um homem mau comete são armadilha, e ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Então, veja que aqui já está falando de homem. Tá? Em contrapartida, esse aqui também serve para a mulher. Ok? Está falando de homem ou mulher que comete injustiça. Tá? E isso é uma armadilha. Ou seja, a lei da semeadura diz que você só colhe o que você planta. Tá? Na parte B, você fala assim, ele é apanhado na rede do seu próprio pecado. Pois bem, quem comete justiça está criando armadilha para si mesmo. Esse é o mais 7 desse versículo. E para finalizar, diz, morre porque não se controla. A sua grande loucura o levará à cova. Uau! Esse capítulo é forte, né? Esse capítulo é um capítulo de conserto, um capítulo de, de exortação. É um capítulo para você aprumar sua vida. Arrume sua vida. Arrume sua vida, senão você vai cair na cova. Ok? Então, preste atenção na lição que estamos aprendendo aqui hoje. Quando nós encontramos um texto como esse, nós tendemos a falar, não, isso não é para mim. Mas, meu irmão, as tentações, as armadilhas, estão postas todos os dias. Você levanta de manhã, o diabo já quer te pegar em armadilha. Você vai trabalhar, o diabo monta a armadilha lá para você. E você entender desse tipo de coisa, é por isso que eu disse que o ideal seria que você assistisse nossos vídeos na parte da manhã, mais cedo possível, porque todos os dias, 6 da manhã, já está disponível, tá? Já está disponível. Ontem ficou disponível o capítulo 4, hoje, capítulo 5, sempre 6 horas da manhã. Então, por quê? Porque quando você pega esse tipo de mindset, você passa o restante do dia tranquilo, porque você sabe exatamente como agir em determinadas situações. Você entende? Por isso que um devocional é importantíssimo. Tá? Isso daqui eu posso dizer que é uma espécie de mentoria, sabe, que você está recebendo,
Porque o livro de Provérbios é um livro de direção, é um livro de destino. Quem estuda o livro de Provérbios, estuda para praticar na sua vida, para que o seu futuro seja de bênção, seja de sucesso. Você entende? Então, é necessário que você entenda esse segredo, ok? Que tenha sido bênção na tua vida, ok? Que você guarde tudo que você aprendeu, que você compartilhe, ok? Se você não é inscrito, se você está nos assistindo e não é inscrito no canal, se inscreva para que você se torne aluno do canal Mais 7 Bíblico, ok? Você vai se tornar um aluno do Mais 7 Bíblico. Em breve nós teremos conteúdos exclusivos para os alunos do Mais 7 Bíblico. Então é necessário que você se inscreva. O que é isso, pastor? Isso significa que nós vamos ter conteúdo que só os inscritos do canal vai ter acesso. Chama conteúdo privado, ok? Então é necessário que você venha. Ah, mas por quê? Que egoísmo é esse? Não, não é egoísmo, irmão. Que nós vamos tratar numa profundidade que só quem entendeu já o projeto Mais 7 Bíblico vai conseguir absorver, você entende? Então é necessário. Então, se você se inscreve e começa a acompanhar, você vai entender como funciona o Mais 7 Bíblico. O que é Mais 7 Bíblico? Por que Mais 7 Bíblico? Por que eu preciso ter o Mais 7 Bíblico? Esse tipo de coisa vai ser resolvido na sua cabeça, no seu coração e na sua mente. E você vai entender que está tudo certo. Ok? Tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve, se torne aluno do canal Mais 7 Bíblico. E se você gostou do vídeo, curta esse vídeo em nome de Jesus. Ok? Que haja paz no teu coração e prosperidade no teu lar. Até amanhã com o capítulo 6 do nosso devocional no livro de Provérbios. Tchau, tchau e até amanhã, se Deus assim permitir.